Então hoje nós começamos construindo uma família saudável. Eu hoje estarei lendo apenas 3 textos. E o primeiro que eu queria mencionar com vocês é o texto de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1. E diz: eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus. Isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo, lógica de vocês. Em outras palavras, não se deixem conformar aos padrões desse mundo. Em vez disso, continuem se transformando mediante a renovação de sua mente, para que saibam o que Deus deseja, e todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Gente, esse texto é lindo demais. Vem uma exortação dizendo: se ofereçam como um sacrifício vivo, se entreguem completamente, plenamente, separado para Deus. A primeira coisa que nós vemos nesse texto, e que eu vou trazer para a realidade da família hoje, nessa introdução, é que o padrão de família que nós temos não pode ser o mesmo padrão estabelecido nesse mundo. Ao olhar para a minha família e para a sua família, a minha família, a forma da minha família se portar, não pode ser a mesma forma, os mesmos conceitos, o mesmo padrão de valor que nós vemos hoje nesse mundo, em meio a uma família que perdeu o seu valor e que está totalmente deformada. Por isso diz: não vos conformeis, não tomem a forma desse mundo, porque vocês foram separados. Então aquilo que o Senhor tem para estabelecer, aquilo que Ele tem como instrução para a família, muitas vezes pode até parecer radical, mas é o padrão de Deus, o padrão para um povo separado, para uma família que é separada para revelar através dela a glória de Deus. Nós fomos chamados para revelar a glória de Deus em nossa vida e em tudo que nós vivemos. A figura do filho precisa revelar a glória de Deus. A figura do filho precisa revelar o que é um filho segundo o coração de Deus. A figura da esposa precisa revelar o que é uma esposa segundo o padrão de Deus. A figura do marido, que nós vamos em um momento falar, como a figura do sacerdote do lar, a sua casa como um templo, a sua mesa como um altar. Nós precisamos revelar a glória de Deus em meio à família. Por isso diz: não vos conformeis, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos. Ou melhor, tome a forma que o Senhor estabeleceu, a forma que está estabelecida na palavra para a família. Essa é a forma que eu tenho que olhar para a minha casa e ver, a forma que o Senhor estabeleceu. Não a forma que os psicólogos estão determinando que deva ser, não a forma que a mídia está querendo definir que deve ser, mas a forma que a palavra, que a instrução definiu para a família. E ele ainda diz que quando nós vivemos essa transformação e temos e assumimos em nós o padrão de Deus, aquilo que Ele deseja, está aí no texto, não aquilo que eu desejo, mas o que Ele deseja. E aí, e diz ainda que o seu desejo é bom. Às vezes os nossos olhos tentam nos enganar. Às vezes o nosso coração, muitas vezes, o nosso coração é enganoso, já está dito. E para o nosso coração, e dentro do nosso coração, nós pensamos que aquilo que nós temos em nossa mente é bom.
que aquele padrão que eu tenho é bom. Mas aqui está dizendo que o padrão de Deus é o padrão de Deus, é o que é bom segundo o padrão de Deus. E é satisfatório. E no final diz assim: se você estiver estabelecido nesse padrão, haverá êxito. A família terá êxito se estiver segunda e firmada, estiver estabelecida na forma que o Eterno estabeleceu na sua palavra. Haverá êxito. Haverá êxito na vida do meu filho, se ele for conduzido segundo o padrão da palavra de Deus e viver segundo esse padrão, haverá êxito. Então, se você quiser obter êxito na sua casa, na sua relação conjugal, na sua relação pai e filho, se você quiser alcançar esse êxito, você tem que assumir o padrão e a forma estabelecida pelo Senhor e não o padrão do mundo. Aquilo que é o desejo do Senhor e não aquilo que é o seu desejo. E para iniciar, quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis capítulo 2. A partir do versículo 21. Então Deus fez um sono profundo cair sobre a pessoa. E enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas e fechou com carne o local onde a tirou. Da costela que Adonai Deus tirou da pessoa, criou uma pessoa do sexo feminino e a levou à pessoa do sexo masculino. A pessoa do sexo masculino disse: até que enfim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela deve se chamar mulher, porque foi tirada do homem. Essa é a razão do homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma carne. Aqui diz que o homem deve deixar então a casa de seu pai e da sua mãe e se unir à sua mulher. Por que eu quero pegar esse texto para iniciar essa série? Porque você tem um tempo, que é o tempo em que você vive na casa do seu pai e da sua mãe. Todos nós vivemos esse tempo, vivendo na casa do pai e da mãe. Ainda que aquele pai e a mãe seja alguém que te criou, mas é uma autoridade que estava sobre a sua vida ali. Então houve o tempo de criança, o tempo em que nós estávamos sendo preparados, ou deveríamos ser preparados, para aquilo que nós iríamos viver, para o momento em que eu deveria deixar então a casa do meu pai, e agora a minha família, a minha casa seria estabelecida. Então eu tenho aqui dois tempos: o tempo da casa do pai, dos pais, e o tempo da nossa casa. E o que eu queria começar, eu não queria começar a partir da sua casa, da sua família. Eu não quero falar da família, a sua família que já está estabelecida, mas o que antecede a sua casa, a estrutura, a criação, o estabelecimento da sua família. Por quê que eu quero começar na casa do seu pai e da sua mãe? Porque é na casa do seu pai e da sua mãe que a sua família, que o que vai ser a sua família, começa a ser construído. Você sabia disso? Por isso que a palavra do Senhor, e agora eu vou para o terceiro texto, são os três textos, em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, é um texto muito conhecido. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7.
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E as palavras que te ordeno, a instrução do Senhor, essa instrução que estabelece a forma perfeita de Deus, a forma perfeita para uma família, essa palavra, essa instrução deve estar em meu coração. E eu devo ensinar ela aos meus filhos. Ensinar quando? Quando que eu devo falar? Assentado em minha casa, andando pelo caminho, deitando, me levantando. Ou melhor, os meus atos, o meu ato diário, a minha prática diária, precisa ensinar ao meu filho o padrão de Deus. E eu quero falar para você que é por causa disso. Nós, na nossa infância, começamos a formar um padrão. Quando eu olho para minha casa, quando eu olhei para o meu pai, quando eu olhei para minha mãe, tudo que eu vivi na minha infância, todos os momentos, problemas e situações que eu vivi na minha infância, formou conceitos, formou pensamentos, formou sentimentos, atitudes em mim. A minha infância me revela quem eu sou. Sabia disso? Se você analisar, se eu olhar para a sua história de vida, do tempo que você estava na casa do seu pai e da sua mãe, se eu conhecer a história do que você viveu lá na casa do seu pai e da sua mãe, isso vai me revelar muito sobre quem você é. Muitas pessoas vivem hoje fora de um padrão de família estabelecido por Deus. Muitas pessoas hoje vivem dificuldades na sua família, na sua casa, seja para lidar com a sua esposa, o seu marido ou o seu filho, porque elas trazem com ela uma formação e uma mente da infância, do que elas aprenderam na sua infância. Por isso que a palavra do Senhor diz: ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar. Porque se você ensinar ao seu filho o caminho que ele deve andar, a instrução de Deus, ele vai obter êxito. Ele vai saber a posição para que ele se relacione com a sua esposa, ou com seu marido, ou com seu filho, e revelar então a família a glória de Deus e ter bom êxito, alcançar o êxito, ser bem sucedido, satisfatório, bom, viver o que é bom. Passa para mim. Só um minutinho, tá? Não. Eu queria passar um pequeno vídeo para você ver a importância que tem na infância da figura de um pai e de uma mãe. Eu estou falando isso aqui por dois motivos. Primeiro, a família do seu filho, o que será a família, o que será a relação familiar do seu filho, da sua filha, tem muito a ver com o que você ensina a ele. Os filhos olham nos pais a figura que eles vão imitar, que eles vão copiar. Então, se há um desajuste na minha relação com a minha esposa, e eles estão vendo isso, aquela será a realidade de família para eles. Então eu preciso preparar a família do meu filho, começa a ser construída e erguida na casa do pai e da mãe. E depois, além disso ser importante na questão do filho observar, também é na forma que você age dentro da sua casa, porque você está estabelecendo ou um fracasso familiar para o seu filho, ou um êxito familiar para o seu filho. Para você ver a responsabilidade que nós temos. E é por isso que você vê uma degradação total na família hoje. Não há exemplos dentro de casa.
Os filhos crescem sem exemplo. Os filhos crescem em meio a pais se violentando, se desrespeitando o tempo todo, não se amando, insatisfeitos. E essa é uma nova família que começa a surgir a partir dali da casa do pai e da mãe. Os nossos filhos observam os nossos atos. Por isso eu queria que você visse esse vídeo rapidinho. Os filhos veem, os filhos fazem. É na infância que começa a história da família. A minha história me formou. Uma família saudável começa na infância. O que a gente vai estar aprendendo aqui, gente, durante essa série, eu até coloquei ali como frase, esses princípios não apenas podem mudar a sua vida, mas pode mudar gerações. Porque a gente entende Êxodo 25, quando vai falar que a maldição, o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Muitas vezes a gente olha para esse texto e a gente pensa logo em quebra de maldições, né? A iniquidade do pai e do filho. Poxa, será que o filho vai pagar o pecado do pai? A gente começa a fazer... Batata Espiritual faz muito isso. E aí o filho começa a pedir perdão pelo pecado do pai, porque o pai, por pecar, por cometer uma iniquidade, trouxe maldição ao filho. Quando essa palavra diz das iniquidades até terceira e quarta geração dos pais nos filhos, é porque os filhos aprendem a forma errada e eles tomam a mesma forma do seu pai e praticam a mesma coisa. É a cópia do que é o pai, é a cópia do que é a mãe. A família começa em casa, começa com a sua história de infância. Passa-me. Quando a gente fala de história de infância, a gente vê que eu vou tratar algumas coisas. Muitas pessoas têm histórias parecidas. Umas sofreram mais, outras sofreram menos. A grande questão aqui que faz a diferença nesse tempo e nessa história que forma a pessoa, nem sempre é se ela passou uma dificuldade maior, mas como essa criança ou esse jovem, na situação que viveu na casa do pai e da mãe, então eu falo casa do pai e da mãe, eu falo antes de ter a sua família, antes do casamento. A questão não é só o que ela viveu, mas como ela reagiu à situação que ela viveu.
Nós temos histórias de pessoas que viveram debaixo de uma família totalmente destruída, totalmente deformada. Mas a forma que a pessoa reagiu foi diferente. Ela olhou aquele padrão, ela não aceitou aquele padrão e ela quis viver um padrão diferente. Algumas pessoas reagem assim. Outras pessoas já olham aquele padrão e assim como foram violentadas, também violentam. Outras, porque foram violentadas, não violentam, porque não querem que outros vivam aquilo. Então a questão não é o que você viveu, mas como você lá na sua infância reagiu ao que você viveu. Isso vai marcar, isso vai estabelecer quem é você. Vai marcar muitas vezes um padrão dentro de você e que surge de repente, você não percebe, mas de repente aquilo vem, a lembrança vem à tona, explode nas suas atitudes, explode na sua forma de falar, na sua forma de agir, nas suas decisões. Muitas coisas determinam o nosso padrão na nossa casa. Uma delas é chamada de hierarquia do nascimento. Não sei quantos já ouviram isso. Sabia que existe um padrão para a hierarquia do nascimento? O filho que nasceu primeiro recebe uma carga. O segundo filho recebe outra. Um terceiro filho, a carga do tempo da casa de pai e da mãe é outra diferente. O filho único é outra diferente. Então temos pelo menos 4 padrões aqui de ordem hierárquica de nascimento. Um exemplo simples, para a gente não ficar muito tempo nisso aqui. O primeiro filho, aquele que nasce, ele tem uma carga de responsabilidade sobre ele grande. Ele é aquele que vai ter que passar sozinho os seus problemas. Ele é aquele que vai para a escola sozinho, sem ter alguém para contar como é o primeiro dia da escola. Então é aquele que vai viver as primeiras coisas, sem ter alguém para auxiliar e contar e apoiar. Então há uma responsabilidade sobre ele desde o início. Quando ele, na verdade, não é um primeiro, mas quando ele é um único, um filho único, você pega essa carga de responsabilidade e multiplica por 2, porque é filho único. Então a carga que é sobre ele, a esperança que se coloca nele, os sonhos que se projetam naquela criança e consequentemente as cobranças são maiores. E essa carga de responsabilidade vai marcar o caráter daquela criança por ser um filho único. Por ser um filho único. Já o segundo filho, quando existem 2 filhos, o segundo já é diferente. Ele até se solta mais, porque o peso da responsabilidade muitas vezes, aí depende, é o que eu falei, a forma que aquela criança reage. Alguns se travam por causa do medo do novo. Diante daquela coisa nova, a pessoa se trava e paralisa e se torna uma pessoa assim retraída. Outros se tornam grandes desbravadores, porque aprendem a viver com o novo, e a conviver com o novo e a vencer o novo. O segundo não. Ele não é o primeiro à escola. Poxa, meu irmão passou por isso. O primeiro dia. Então ele é aquele mais descolado. E ao mesmo tempo que ele vem, agora a atenção se volta para ele. E aquele que é o maior tem sempre a responsabilidade. Você não cuidou do seu irmão, você tem que olhar para ele, você tem que ajudar ele a atravessar, você tem que ajudar ele aquilo. Lembra do seu irmão daquilo. Ele tem uma carga de responsabilidade, enquanto o outro está sendo só a atenção. Isso gera uma carga também naquele novo. Por isso, o mais novo vai querer sempre ser aquele que chama a atenção das pessoas. Ele quer atenção para ele. Por outro lado, quando não recebe a atenção, isso é um problema. Porque ele precisa de atenção, ele acostumou com essa atenção voltada para ele. O segundo filho, que talvez se transforme no filho do meio, porque pode vir um terceiro. E quando vem um terceiro, se o segundo gera festa, o terceiro então, agora o primeiro é uma responsabilidade total, o do meio vai passar por um sentimento de esquecimento e abandono. Ele está no meio. Aquele tem total responsabilidade.
Os olhos agora estão voltados para esse caçulazinho aqui. E eu estou ali no meio. Esqueceram de mim. Tudo isso vai gerar o quê? Sentimentos. Tudo isso vai formar caráter, personalidade. A questão é como eles se relacionam com isso. Então a nossa infância, a nossa história fala muito de nós. E como nós pais, então fala da nossa história, e talvez nós estejamos passando problemas hoje dentro do núcleo familiar por causa do que foi imprimido em mim, na minha história da casa do pai e da mãe. E hoje eu estou na minha casa e com aquelas marcas ainda, e com aquilo formado em mim, estabelecido em mim. Mas isso também serve para eu, como pai, compreender que eu devo ensinar e instruir os meus filhos no caminho que eles devem andar, para que eles possam obter êxito, satisfação, para que eles possam alcançar o que é bom, e não o que é bom para mim ou para ele, mas o que é bom segundo o padrão de Deus. Foi o que a gente viu aqui. Fácil, amigo. Não, fica aí. Gente, decisões. Decisões. A nossa vida pode mudar de uma ponta a outra por causa de decisões. Sabia disso? Então é muito sério quando nós tomamos uma posição, quando nós decidimos algo na vida. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Em um certo momento da minha vida, antes de conhecer a Ana Paula, eu nunca pensei em fazer um curso superior. Minha mãe está aqui, sabe disso. Eu, fecha o ouvido, que repeti 3 anos na escola, que não queria nada com estudo. Aquele não. Mas em um momento da minha vida, por influência da Ana Paula, eu decidi então estudar e fazer uma faculdade. Isso mudou a história da minha vida. Essa decisão minha, antes, sabe qual era o meu pensamento? O meu pensamento era: eu não vou estudar, o meu chamado é para ser pastor, eu vou ser pastor integral. Quando eu fui na casa da Ana Paula, eu falei isso, que eu fui pedir ela em namoro, eu falei isso com o pai dela, ele deve ter ficado desesperado. Eu vim aqui pedir autorização para namorar a sua filha, eu quero te dizer que eu pretendo casar em 1 ano, falei isso para ele, pretendo casar em 1 ano, eu não trabalhar, mas você não trabalha, eu sou pastor, você é pastor integral da obra. Decisões, temos que pensar muito antes de decidir algo. Agora pode passar. Isso muda a história. Decisão muda uma história, gente. E lembre da porção de ontem. As pequenas coisas, gente. As pequenas coisas. Cuidado com aquilo que parece simples, sem valor, e que você está pisando com o seu calcanhar. Porque isso pode ser uma pedra de grande valor. Uma pedra valiosa. Todavia você está pisando e não está dando a ela o valor devido. Porque você acha que isso não tem tanta importância assim. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês aqui de transformação da mente, de não moldar a sua mente, não ter a forma do mundo, mas ter a mente transformada segundo um padrão de Deus, é que o padrão de Deus estabelecido à família é um padrão doador. A família segundo o padrão de Deus é uma família doadora em tudo. A família tem um padrão, há um padrão de doação no marido. O padrão de Deus para a esposa é de doação. O padrão de Deus para o filho é doação. Porque ele precisa desde cedo aprender isso. Que eu, na família, eu não estou aqui para ser suprido, mas para suprir. O marido, ele se entrega, ele se torna um para suprir o outro, e não para ser suprido. Por que eu estou dizendo isso, gente?
Porque muitas vezes as coisas já começam errado. Começamos porque queremos ter um desejo e uma satisfação suprida. E aí você vai para uma família, você vai sair da casa do seu pai, e lá você aprendeu que você precisa ser suprido. E aí você vai agora estabelecer uma família, pensando que aquela família é o que vai te suprir. Se você procura uma família, se você procura um relacionamento para ser suprido, meu amigo, está fadado a não ter êxito. O padrão de Deus é doação, suprir e não ser suprido. Nesse caminho é certo o êxito. Olha o que está na palavra. Se você está indo para uma família para suprir a sua esposa, para suprir os seus filhos, suprir com amor, suprir não é só isso aqui não, é suprir com amor, suprir com tempo, suprir com aquilo que ela deseja, satisfazê-los. O padrão de Deus é doação. E aonde, gente? Aonde que o meu filho aprende doação? Em casa. É com você, pai, é com você, mãe, que o seu filho precisa aprender. Você agora que já está na sua casa, já deixou a casa do seu pai, tem muita gente que não deixou ainda, e já está fora do padrão se não deixou. Tem gente que casa, mas não deixa a casa do pai e da mãe. O deixar a casa do pai e da mãe é você entender que agora é uma responsabilidade tua. Essa família é uma responsabilidade tua. Você precisa ensinar ao seu filho para que ele tenha êxito e alcance essa família segundo o padrão de Deus. Você precisa ensinar através da sua vida, na sua casa, o padrão de doação. Você precisa instruir o seu filho a ser doador. Ele precisa aprender isso aqui, gente. Ele precisa aprender que na família ele tem que doar. Então ele tem que fazer a parte dele. Ele tem que guardar a roupa dele. Ele tem que ajudar a lavar a louça quando está lá. Não é só você, mãe, ir lá e querer fazer, meu filhinho. Vou te contar um segredo. Mãe faz muito isso. Superproteção no filho. E pensam que a superproteção no filho está trazendo proteção. Está trazendo sentimento de segurança. Esse é o maior erro que existe. O sentimento de segurança não está na proteção, mas no senso de pertencer. A gente vai falar isso mais para frente, entender isso. Você quer que o seu filho se sinta seguro? Isso será fundamental na vida dele, a segurança, para aquilo que ele vai decidir, para aquilo que ele vai fazer. Não é protegendo. Sentimento de segurança se tem quando ele sabe que ele te pertence, que ele tem uma família, que ele tem uma mãe. Então você precisa fazer com que ele veja isso. Você exercendo a sua função de mãe, você exercendo a sua função de pai. Esse sentimento de pertencer à família, quando vê essa figura sendo exercida, se a mãe não exerce a figura, não há segurança. Ontem eu estive numa audiência com uma mãe e o filho. Uma mãe e o filho. O filho dominando totalmente a mãe. Totalmente. E aí, na hora que eu estava na sala, a promotora ainda perguntou assim: a senhora não tem domínio nenhum sobre ele, né? E ela falou: nunca tive. Aonde está esse menino? Será que a história dele é de êxito ou é de fracasso? Está no tráfico e praticando roubo. Então não é protegendo. E é o que ela estava fazendo lá. Sabendo de tudo isso, tentando proteger ainda. Dizendo que ele era um garoto muito bom, que ele era muito obediente, muito respeitador. Mas na nossa frente nenhum respeito com a mãe. Então não é superproteção, mas é dando e trazendo o sentido de pertencer,
que a criança se sente segura. E é participando. Ela sente e ela sabe que ela pertence quando ela participa da tarefa diária da sua casa. Quando ela sabe que ela também tem que lavar a louça, porque não sou só eu que como, ele também come, ele também suja o prato, ele faz parte disso aqui. Não sou só eu que tenho, ele não está no hotel. Seu filho não está no hotel, gente. Seu filho está em casa, na casa onde ele suja. Então ele precisa aprender isso. Se ele quiser ir no hotel, vai trabalhar, arrumar dinheiro e vai se hospedar no hotel. E aí paga alguém para lavar e para limpar. Tá bom? Então isso dá um senso de pertencer. Nós precisamos ensinar isso para que haja uma família bem estabelecida. Depois eu vou falar de vocês, daí vocês pensando, poxa, eu que não aprendi nada disso. Eu vou chegar lá. Há tempo. Há tempo. O pessoal que mexe com informática sabe que de vez em quando tem lá o reiniciar, né? Te dá um reiniciar, vamos começar de novo. Hoje eu tive que fazer isso com o meu aparelho. Ele começou a não querer obedecer, não querer funcionar. Aí o Alberto falou comigo, dá um boot aí, reinicia ele. Aí eu reiniciei o aparelho e ele voltou a funcionar normalmente. Como que eu ensino meu filho a ser doador? Quando eu coloco ele para fazer as coisas também na minha casa. Ele tem que saber que ele tem que doar. Doar o tempo para limpar, para exercer aquilo que todos nós estamos compartilhando. Quando eu ensino a ele, gente, a vir na ação social. A ação social é um momento maravilhoso para ensinar os nossos filhos quão bom é doar, quão importante e necessário é doar, e que nós precisamos doar. Que nós não estamos aqui para estar recebendo apenas e ser suprido, mas eu estou aqui para suprir a carência do outro, a falta do outro. Como ele vai aprender isso? Olhando para mim e me vendo fazer. Você é o alvo. É para você que ele vai olhar e ele vai se espelhar. Então, se ele vê que você é uma pessoa que é doadora e vê em você a alegria em fazer isso, não é fazer forçado não. E vê você a alegria em realizar a doação, ele vai querer viver a mesma alegria. Se o seu filho vê você levantando e dando o assento a uma mulher, ou uma senhora idosa, ou um homem idoso, seja quem for, e ver a sua alegria e o seu prazer em fazer isso, ele vai copiar. Assim como nós vimos ali exemplos ruins e bons, de pais ensinando na sua prática diária como deve ser o agir, assim nós devemos fazer também. É por isso que nós colocamos a mezuzá lá no umbral da nossa casa. Porque a gente precisa saber que a instrução deve ser vivida no meu dia a dia, quando eu saio e quando eu entro na minha casa. Não é só lá fora e nem é só aqui dentro. Ao entrar e ao sair eu tenho que lembrar. Eu tenho que ensinar o meu filho o caminho que ele deve andar. Eu tenho que ensinar meu filho o padrão de Deus com a minha vida. Amém? Uma prática diária. Para você respirar um pouco, eu tenho mais um videozinho. Deixa eu colocar ali. Olha só a menina, que exemplo maravilhoso, gente. Der will fleißig gehandwerkt versehen. La la la, oh la la la. Oh, wie fein, oh, Satisfação wie da mãe. fein. Die Wäsche wird bald fertig. A vontade de ajudar é tão grande que ela resolveu lavar o notebook da mãe, o computador da mãe. Essa foi só para relaxar um pouquinho. Mas está nela no coração de quê? O que está no coração dela? Maravilhoso, gente. Você nessa hora você não pode nem brigar com seu filho. Que coisa linda, ficou bom demais, meu filho. O teclado bem escovado. Que coisa maravilhosa. Existe, isso aqui eu lembrei agora, sabe de quê, gente? Eu lembrei agora de uma coisa que a gente precisa também tomar muito cuidado. Nós temos que ser mais proativos. Guarda essa palavra. Proativos. Nós temos uma tendência de reclamar dos erros.
né? De falar sempre quando nós vemos o nosso filho ou uma pessoa fazer uma coisa errada. Parece que aquilo que é errado é o que mais marca. Você faz 30 coisas corretas, mas se você faz uma errada, ali tá. Tem até uma brincadeira que o pessoal manda na mensagem de uma conta, né? São 10 conta de multiplicação, assim, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3. Tá tudo certinho, só um que botou errado. A pessoa olhou o errado e falou do errado. Olha, errou aqui. O certo ninguém dá ênfase. Ser proativo é dar mais ênfase àquilo que é acerto do que os erros. É você saber olhar para aquilo que foi feito com, ainda que seja isso aqui, que aparentemente é uma coisa errada, lavou o computador, mas a intenção, você vendo a intenção, valorize a intenção. Filha, ficou lindo, maravilhoso, o computador não se virava não, assim não, mas ficou bom demais. Da próxima vez eu vou te mostrar uma forma que é mais usual. Aí chama a limpeza de um computador. Seja mais proativo. A gente precisa fazer isso no nosso relacionamento também. Em vez de a gente ficar só olhando que o marido esqueceu a cueca ali jogada no chão, olha as coisas boas e fala mais das coisas boas. Tá ok? O que nós plantamos? Vamos seguir. Nós estamos aonde? Na casa do Pai. Na casa dos nossos pais. Estou vendo tudo aquilo que acaba estabelecendo e que vai determinar lá na frente, vai ser a consequência lá na frente do que vivemos na nossa casa, na nossa família, quando deixamos nosso pai e quando deixamos a nossa mãe. O que nós plantamos, nós iremos colher, gente. Não tem jeito. Você plantou ali a semente de mamão, vai nascer mamão. Se é abacate, vai nascer abacate. Não adianta que você não vai colher, gente. Você não vai conseguir pegar manga se você plantou aipim. Vai dar aipim. Ou mandioca. O que você achar melhor? Macaxeira. O que plantamos, nós iremos colher. Tão certo quanto o fato de que somos filhos do nosso passado, é que também somos pais do nosso futuro. E aí talvez você esteja falando, tudo bem, para o meu filho eu vou conseguir fazer isso, mas e eu? E tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que me marcou e que eu trago até hoje, e que de alguma forma mexe ainda na minha relação familiar, como fica isso? Tão certo quanto o fato de que nós somos filhos do nosso passado, ou melhor, tudo aquilo que nós plantamos, nós estamos colhendo, e tudo aquilo que foi trazido a nós de ensino, ou de deformação, tudo aquilo que formou esse aqui hoje, assim como eu sou filho daquilo, tão certo quanto isso, é o fato de que nós somos pais do nosso futuro. Então a questão é, existe um padrão da palavra que você pode começar a viver hoje. E se você começar a tomar essa semente para a sua vida hoje, você vai colher amanhã algo tremendo na sua vida. Você vai colher o quê? O que é bom, satisfatório e vai obter êxito. Porque é o padrão de Deus que garante isso. É o padrão de Deus, gente. Então venhamos plantar hoje aquilo que está escrito e estabelecido na palavra de Deus. Se Ele diz que a forma que Ele estabeleceu para a família é para ser uma família doadora, então, meu amigo, saiba disso. Se você viver isso, não vai ter frustração, sabia? Não tem frustração no padrão de Deus. Não tem uma pessoa frustrada. Porque o que é o frustrado? É aquele que espera algo e não recebe. Aquele que está esperando um retorno e não recebe, fica frustrado. Se eu não estou esperando nada em troca, se eu estou aqui apenas para satisfazer, para doar, para me entregar, então não há frustração.
Mas eu preciso entender esse padrão. E eu preciso interiorizar esse padrão. O que é a parte difícil, eu entendo muito bem. Porque a todo tempo nós temos essa... E a mídia propaga isso, né? Que você precisa ter, que você precisa receber, que você precisa possuir. E aí você fica querendo ali um suprimento, ser suprido o tempo todo. Quando o padrão de Deus é dar. Chega a tal ponto que nós temos o conceito de amor, foi falado num seminário lá no congresso que teve de casais. Trazemos hoje um conceito de amor que é totalmente grego-romano. O padrão de amor hoje nada mais é do que um desejo. O amor hoje é desejo. A pessoa deseja e isso é amor. É o desejo, um desejo que a pessoa tem de possuir algo. Aí esse amor, eu desejo ela. Eu desejo muito ela. Isso é o conceito de amor grego, não bíblico. Não bíblico. E dentro desse desejo de amor que não é bíblico, dentro desse desejo de amor que na verdade, desse conceito de amor que na verdade é desejo e que não é bíblico, o que acontece? Tudo aquilo que você deseja porque você não tem. Eu desejo porque eu não tenho. Eu desejo o smartphone, o iPhone 7S Plus, Top, Prime, Gold, porque eu não tenho. Então eu quero. Eu desejo. E depois que eu tive então o meu iPhone 7 Prime Gold, e eu tenho ele, eu fico ali feliz, me realizo durante um tempo ali, vendo as coisas novas que eu posso fazer com ele, a foto maravilhosa que ele faz, porque a sua câmera tem não sei quantos mega, não sei quantos pixels, essas coisas todas aí. E aí depois eu começo a ver o seguinte: se eu tenho, agora eu não mais desejo, eu tenho. E aí aparece na frente da pessoa o 7 Walt Mighty Plus. Uma câmera que instala ainda aquele aumento e eu consigo fotografar uma mosca posando lá. E aí agora eu olho para o meu 7 Plus e olho para o 8 Model Plus. E aí eu começo a ver que agora eu desejo aquele. Eu amo aquele outro ali. E aí eu não amo mais esse eu tenho. Esse não é o conceito de amor bíblico. O conceito de amor de Deus, esse é o deformado. O conceito, o padrão de Deus de amor, não há desejo, há decisão. A decisão. Eu decido. A doação. Por isso ele fala: ame o seu inimigo. Alguém deseja um inimigo aí? Mas ele diz: ame. Decida doar a ele. Decida se doar a ele, se entregar a ele, compartilhar com ele. Como tudo está dizendo, não compartilha com ele, ele é seu inimigo. Você pega e abre mão e doa. Aí nós entendemos o homem sem inimigo. Você hoje, a partir de hoje, você pode decidir certo. Decisões. A partir de hoje você pode começar o quê? A plantar certo, para colher aquilo que é o padrão de Deus para a sua vida. Você hoje pode mudar a história. Você pode clicar no reiniciar e ver algo novo começar a dar início na sua casa, vivendo essas realidades na sua casa. E aí eu tenho mais um videozinho para vocês. Um vídeo lá. Existe um velho ditado que é do tempo do Zagai. Diz que o pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro
casado. E a mulher deu de implicar: você manda o velho embora, se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, com seu velho foi falar: para o Senhor se mudar, meu pai, eu venho lhe pedir. Hoje aqui da minha casa, o Senhor vai ter que sair. Leve este couro de boi que eu acabei de curtir para lhe servir de coberta, aonde o Senhor for dormir. Pobre velho calado, pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô, seu paletó se sacudiu. Metade daquele couro, chorando, ele pediu. O velhinho comovido, para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e pro netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: a que você quer este couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: um dia eu vou me casar, o senhor vai ficar velho e comigo vai morar. Pode ser que aconteça e nós não se combinar. E essa metade do couro vou dar para o senhor levar. Atenção, respeito e cuidado com nossos idosos. Menos abraços e causas. Eles aprendem com os nossos atos, gente. Vocês entenderam a história? Todo mundo conseguiu ouvir? Aquilo que nós fazemos hoje, eles vão repetir amanhã. A gente tem que refletir aquilo que a gente está fazendo. Se você não entende a importância do tempo de plantar, nunca vai desfrutar do tempo de colher. Precisamos entender o tempo de plantar, para podermos desfrutar do tempo de colher, gente. Então você, marido, você, esposa, aprenda a plantar, que você vai colher. Aprenda a doar, que você vai ver, que você vai colher. A doação é a base de tudo, gente. Se entregar. E se entregar não é parte do que você é. Porque às vezes a pessoa fala assim: poxa, mas eu já entreguei isso, isso e isso. Só não entrego isso aqui, ó. Isso aqui não. Isso aqui eu não entrego. Qual foi o exemplo da palavra, gente? A nossa forma, o nosso padrão não é a palavra. E o que ele diz? Ame como eu amei. E como que ele amou? Ele não foi o exemplo, ele não veio aqui dar o exemplo do que é amor. E qual foi o exemplo de amor dele? A ponto de dar a própria vida. Resumo: dar tudo. Você quer viver o padrão de amor de Deus na sua casa, no seu casamento? Você tem que dar tudo. Ficar sem nada. Se você não consegue, você está como o jovem rico. Não, isso aqui não. Não mexe aqui não. Pede tudo. Quer que eu compre isso aqui, eu compro. Quer que eu faça aquilo ali, eu faço. Quer que eu faça. Agora não mexe no meu dinheiro não. É tudo. Deus é assim. O Deus que a gente está buscando é assim. Ele quer você por inteiro. Sabe por quê, gente? Sabe por que ele pede você por inteiro? Para te confrontar. Eu levei vocês para o deserto. Fiz vocês passarem fome, sede. 40 anos andando no deserto. Para saber o que estava dentro do seu coração. Para ele saber? Ele sabe todas as coisas. Quando ele diz para saber o que estava em seu coração, é para que você seja exposto e mostre quem você é, se você verdadeiramente o ama ou não. Glória a Deus. E aí a pessoa, ao se expor, mostra quem ela é. E quando ela mostra quem ela é, ele pode vir e cuidar. Tá vendo? Tem que melhorar aqui, não tem?
suprir ou ser suprido? Não tinha uma foto melhor, né? Suprir ou ser suprido? O que está na sua casa, o que está na sua vida? Você está procurando o que no seu relacionamento? Seja com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Você está buscando o que? Ser suprido? Um desejo seu, realizar um desejo seu, um querer seu? Ou você deseja suprir ele, se dar para ele completamente? Olha a cara dela olhando para o sapato. Passa. Começando errado. Estou quase acabando. A primeira parte dessa série. Quando é que algo começa errado, gente? Quando é que a família, para ser saudável, como ela precisa começar? O que você precisa analisar na sua casa hoje? Você que já está saindo da casa do pai, e talvez precisa fazer esses ajustes na sua casa hoje. A intensa expectativa de ser suprido é como 2 pulgas e nenhum cachorro. Pessoas vivem assim, gente. E isso não dá certo. Pulga é para cachorro. 2 pulgas são 2 pessoas que se relacionam e as 2 querem ser supridas. E aí, se o outro não supre ela, vai dar problema. Ela vai reclamar porque ela quer ser suprida. Quando ela decidiu caminhar com você do seu lado, por isso tirado da lateral do homem, para estar lado a lado, caminhando junto. Como eu vou caminhar junto se eu quero ser suprido e você não me supre? Se você quer ser suprido e eu não te supro? 2 pulgas caminhando junto e nenhum cachorro. Só querem realizar os seus sonhos, os seus projetos e os seus desejos. Esse relacionamento não dá certo. Não é o padrão de Deus. É difícil, né? Mas quando você começa a viver o padrão de Deus, por isso ele diz satisfatório em Romanos. Quando nós começamos a viver o padrão de Deus e começa a viver a realidade, aquilo que a gente pensava que para nós parecia ser algo vazio, eu não sou suprido, eu só dou. Eu começo a ver quão maravilhoso é, quão satisfatório é. Quando eu começo a caminhar na instrução do Senhor, eu começo a ver a grandeza que ela possui. Quando antes que eu não andava, eu não consigo ver, me parece um vazio. A pessoa hoje que está fora do viver o Shabat, ela olha de fora e parece um vazio, uma coisa assim. Mas quando ela começa a viver e provar do Shabat, e a realidade do Shabat, e ela começa a ver quão deleitoso é, satisfatório é, viva o padrão de Deus que você vai ver. Quão satisfatório é se dar, gente. Quão bom é se entregar. Expectativa. Espera ativa. Demais para ficar parada. Por isso ele pode quebrar tudo. Essa grande necessidade de ser suprido pode quebrar tudo. Pode arruinar tudo. E para fechar, quem precisa mudar? E a partir daqui que a gente vai começar a trabalhar os outros sábados. A coisa que nós mais ouvimos é a pessoa olhar o erro do outro e falar: ele precisa mudar. Ela precisa mudar. Isso aqui está acontecendo porque ela faz isso. Ela precisa mudar. E nós caminhamos assim, achando que é sempre o outro que está errado.
e é o outro que precisa mudar. Sabe qual é o padrão da palavra? Nós precisamos mudar. O ambiente muda quando nós mudamos. A sua família, se está desregrada, deformada, arruinada, ela vai mudar se você começar a mudar. Não é olhando para o outro que o outro precisa arrancar, não é querer remover a trave do outro, é remover a sua. É você ser transformado, você ser mudado. Isso irá impulsionar a outra pessoa de forma tão grande que você vai ver ela mudando a partir da sua mudança e não a partir do seu dedo apontando e acusando e querendo mudar ela. É a sua mudança que vai mudar. É a sua mudança de posição, de atitude, que vai gerar atitude, que vai gerar mudança. Porque você vive um ciclo. Ela não faz o que eu quero, eu não faço o que ela quer. Ela não muda, eu não mudo. Quando você entra no padrão que o Eterno estabelece de se entregar, de suprir, de realizar, de você mudar e não a outra pessoa mudar, você inverte o movimento. E aí você realiza. Você muda. Talvez ela não mude. Talvez ela não te realize. Mas você realiza. Você muda. Talvez ela não mude. Talvez ela não realize. Mas você realiza. Você muda. Esse é o padrão que tem que permanecer. Só que experiência. Quando você começa a viver esse ciclo. E a pessoa começa a ver que você muda. Que você realiza. Ela viverá um constrangimento produzido pelo Senhor tamanho que ela começará a mudar. Que ela começará a realizar. E aí os dois vão começar a fluir junto, um suprindo o outro, um realizando o outro. E aí estará assim o padrão de Deus, lado a lado estabelecido, da costela. Ontem eu era inteligente, queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, estou mudando a mim mesmo. Isso é para você colocar na sua porta. Ontem eu era inteligente, queria mudar o mundo, queria mudar todos. Hoje eu sou sábio. O sábio sabe, é lógico, né? O sábio sabe que para o mundo mudar, ele precisa mudar. A mudança está nele para que o mundo se transforme. Passou? Que você possa construir uma família saudável, em nome de Yeshua. Vamos ficar de pé que eu queria fazer uma oração.